Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, utilizando agora a lei de Ampère para falar no campo de um toroide, né? O que é um toroide? Se você pegar uma argola, né? Um anel, e enrolar um fio ao redor desse anel aqui, ó, como está mostrado aqui no quadro, e depois passar uma corrente por esse fio, né? A bobina que você tem aqui com essa forma de círculo aqui é chamado de toroide. Então, vamos fazer uma questão. Essa questão, se não me engano, é do Tipler. Então, um toroide é uma bobina que se dobra fechando um círculo. Use a lei de Ampère, aí está sem acento, para determinar o campo magnético dentro e fora do toroide. Bom, então a gente tem que olhar para o problema e falar, ok, que tipo de simetria, será que eu posso? Ele já está falando que pode, né? Porque quando ele fala que você usar a lei de Ampère, é porque o problema tem uma simetria tal que lhe permite usar a lei de Ampère. Quer dizer, você vai poder encontrar um caminho ao longo do qual o campo é constante, né? E ou paralelo ou perpendicular ao DL. Aqui no caso, por simetria, né? Se você pegar exatamente no meio da volta, né? Aqui, imagina que aqui tem um círculo e você pega no centro desse círculo, né? Então é tridimensional isso daqui, né? Se você pegar bem no centro, esse cara está equidistante da parte de cima, da parte de um lado e do outro, da parte de baixo. Então, se ele está equidistante de todas as partes do fio, ele deve ter, ao longo desse caminho, sempre o mesmo valor. Então, se eu estou interessado em encontrar o campo magnético dentro do toroide, se eu traçar este caminho aqui, eu devo conseguir encontrar o campo magnético dentro dele. Aí você pode se perguntar, ok, mas como é que você me garante que o campo magnético aponta no sentido desse círculo aqui? Por que ele não é zero? Ou por que ele não tem outra forma que não circular? Bom, se você pegar um pedaço do toroide e ampliar, como está colocado aí no quadro, imagine que é o seguinte, ó. Então você pegou o fio e enrolou. E você enrolou de uma maneira tal que a corrente vem aqui e vai para cá. Quer dizer, ela vem aqui daqui de baixo, né? Então o fio veio aqui, ó, depois passa por trás, vem para cá, passa por trás, vem para cá, passa por trás e por aí vai. Então, o fio passa por cima, aqui no caso, né? E depois por baixo desse círculo pontilhado, que é o caminho que eu falei que dava para o B apontar. Note que se você usar a regra da mão direita, essa parte daqui de cima do fio, a sua mão, né, os seus dedos estariam apontando seria o campo magnético desse fio, né? Esse pedacinho aqui de fio. O campo magnético estaria assim, né, ó, girando este fio dessa maneira. E aqui no outro, também girando aqui. Note, então, que a parte do círculo que interessa para a gente, né, a parte da mão que interessa para a gente, que seria aqui no meio, ela aponta nesse sentido. Se você pegar aqui e usar a regra da mão direita também, né, fazendo a corrente sair para fora do quadro, você também vai ver que ela aponta para cá. E, olhando aqui, com a corrente entrando, você também fizer uma regra da mão direita, também vai ver isso. E se você fizer a corrente passando aqui por trás, você vai ver a mesma coisa. Por trás, ela também aponta desse jeito. Você estaria pegando por cima do fio que passa por trás aqui do anel, né? Então, essa parte aqui do fio que está escondida. Então, se você apontar com o seu dedão aqui para a direita, a parte de cima dos seus dedos vão estar apontando no sentido de B. Então, você garante realmente que dentro do toroide, o B tem essa circularidade aqui, ele circula o toroide. Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal? Alguém tem dificuldade?
Não? Vai perguntar no chat, qualquer dúvida. Ok. Então, analisando, né, usando só a regra da mão direita, a gente consegue ver que o campo aponta no sentido desse círculo pontilhado, ok? Né? Com ela saindo para cá, ó, e entrando aqui onde está no X, né? Saindo nos pontinhos e entrando onde estão no X aqui. Então, vamos usar a lei de Ampère para isso. Bom, a lei de Ampère está aí no quadro. Ao longo do caminho, o B pode sair, né, porque ele está aqui distante, então o módulo dele não deve variar, então ele pode sair da integral. Fica integral de caminho fechado e dl, que a gente já sabe que é 2πr. Então fica B 2πr, que multiplica μ0i. Pergunta: qual é o valor da corrente que passa por esse negócio aqui, né? Por esse toroide, né? Bom, se você olhar, você vai ver o seguinte, ó. Se eu pegar esse coisa pontilhado, você está vendo que a corrente I, ela sai aqui do fio, mas ela sai fora do pontilhado azul, e ela entra no vermelho aqui no xizinho, né? Quer dizer, dentro do pontilhado azul. Todo mundo acho que consegue ver isso, né? Então, quando ela está saindo, ela vindo para cá, né, saindo em direção à tela aqui, ela não percorre, ela não atravessa a área delimitada pelo lado pontilhado azul. E quando ela entra, ela sim, ela atravessa a área delimitada, né, porque ela vai entrando, está entrando aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, ela atravessa. Então, fora é zero. Fora do toroide é zero. Por quê? Porque se você passar o pontilhado aqui fora, você vai ver que tem uma corrente saindo do pontilhado aqui, ó, ou melhor, saindo do quadro, e depois a corrente entrando no quadro. Note que essas duas atravessam o pontilhado verde. Tanto a que sai como a que entra. Então, qual é a corrente líquida que atravessa o pontilhado? Zero. Porque tem I saindo e I entrando. A quantidade que sai é a mesma que entra. Então, a corrente total é zero no verde. Então, fora do toroide, fora aqui, né, se eu traçasse esse pontilhado verde, seria zero. E dentro do toroide? Bom, dentro do toroide seria μ0i, seria a corrente inteira que passa no toroide, vezes 2πr. Se você disser que se souber a corrente, né, que passa em cada um dos fios, né, a corrente por unidade por volta, e você souber o número de voltas, aí você pode até fazer a multiplicação. Se você sabe a sua corrente total que passa por ele, aí sim, ficaria isso, μ0i sobre 2πr, é a mesma coisa do fio, né? Então, esse campo aqui, quanto maior o raio do toroide, menor vai ser o campo dentro do toroide. E fora do toroide, o campo é zero. Ok, pessoal? Deu para entender? Nenhuma dúvida, né? Bom, então vamos usar a lei de Ampère para falar do campo de um solenoide. O que é um solenoide? Deixa eu tirar ele aqui. Uma bobina, tá? Se você pegar uma espira e continuar enrolando, a gente chama isso de um
solenoide. Uma espiral, né? Ok? Então, vamos usar a lei de Ampère para calcular o campo de um solenoide. Esse também é um problema do Tipler. É o problema 2750, pelo menos na minha edição, que é a sexta. Então, esse problema, o enunciado é o seguinte. Uma figura mostra um solenoide que tem N voltas por unidade de comprimento e transporta uma corrente I. Então, chamando a atenção, o solenoide inteiro transporta uma corrente I. Aqui, ó, um toroide inteiro carregava uma corrente I. A corrente que entrava aqui no caso, para a gente, para trás, era a corrente inteira, porque a gente viu que a corrente inteira atravessa, né, a... Então, se eu saísse dividindo o I em pedacinhos, né, em cada um desses fios tivesse uma parte da corrente I, se tivesse 30 voltas, teria I sobre 30, né? De maneira que quando eu somasse todas as correntezinhas desses fios aqui passando, me daria I. Bom, aqui você vê que a corrente atravessa toda a minha área. Está delimitada pelo círculo. Então, ao entrar aqui no papel, né, ao entrar aqui no quadro, cada um desses pedacinhos aqui de corrente, quando se juntar, me dá a corrente inteira. Agora, neste outro problema aqui, quando eu vou fazer o meu caminho, note que aqui é uma figura que mostra um solenoide que tem N voltas por unidade de comprimento e transporta uma corrente I. Então, como ele não está dando o tamanho do solenoide, ele está me dando o número de voltas por unidade de comprimento, eu não posso falar do tamanho inteiro do solenoide, então quando eu vou traçar o meu caminho, eu vou pegar apenas uma parte da corrente que passa por esse caminho. Ok? Então, se eu disser que passa, por exemplo, eu vou pegar esse caminho aqui fechado. Por que eu vou pegar esse caminho aqui fechado? Então, vamos lá, parte a parte. Vamos por partes. Então, eu havia dito que a gente só pode usar a lei de Ampère em algumas condições. No caso, quando o campo é perpendicular ou paralelo ao caminho, né? Então, vamos pegar aqui, primeiro, a gente já viu que quando a gente tem uma coisa desse tipo, né, como ali no toroide, o campo se concentra dentro do toroide. Do toroide não, daquilo que você está trabalhando, né? Se eu pegasse aqui um solenoide e fizesse assim, ó, pegasse uma área aqui, ó, a corrente que sai é a mesma que entra. Então, a corrente total atravessando essa área é zero. Isto é, o campo aqui fora é negligível, é quase zero. Na verdade, existe. Tá? Ao redor de uma bobina o campo existe, mas é desprezível. Tá? É claro que aqui a gente está pegando uma bobina ideal, com umas amarrações bem coladinhas uma na outra, não há espaço entre elas. Na verdade, o campo ele vaza aqui para fora, mas é muito pouco. Então, assim como no toroide, no solenoide também, que é uma bobina, né? Então aqui você tem que imaginar que é como se fosse um fiozinho assim, enrolado assim, né? Dando voltas aqui numa barra qualquer, num cilindro qualquer. Bom, fora o campo é desprezível. Então aqui fora, vou fazer assim, ó, em azul, B é zero aqui fora. Dentro, então ó, nessa parte aqui B é zero. Nessa parte aqui B é zero. E nessa parte aqui B é zero também. Então nessa parte todinha aqui, ó, quando eu for fazer a integral de caminho, nesse pedaço de C ali, BDL me dá zero. Porque o campo é zero, o produto escalar me dá zero. Agora, nessas partes aqui que eu vou marcar em vermelho, ó, que estão dentro do solenoide, já não é zero. Mas note que o campo aponta para cá, aqui, nessa parte do caminho, ó, é perpendicular a ele, então é 90 graus. Isto é,
Nessa parte do caminho, a integral de BDL também é zero, porque o cosseno de θ vai me dar zero. Cosseno 90 é zero. E nessa parte também, ó, me dá zero. Então, ó, nessa parte aqui é zero, nessa parte aqui é zero, nessa parte aqui é zero, nessa parte aqui é zero e nessa parte aqui é zero. Só sobrou esta parte aqui, ó. Nesta parte, o campo aponta para a direita e o caminho aponta para a direita. Então, o cosseno aqui é 1. E ao longo desse caminho, o valor do B, por simetria, deve ser constante. É claro que se eu viesse para cá, ó, deveria ser um valor diferente. Mas como eu estou na mesma distância desses fios aqui, ó, e mesma distância desses fios aqui o tempo inteiro, então o campo B, o módulo de B, deve ser constante. Então, a minha integral de caminho fechado, BDL, ela é zero para todas as partes, menos para essa. E ao longo dessa, o módulo de B é constante, e fica só a integral de DL dessa parte aqui, ó, daqui para cá. Que é igual a A, né? O tamanho do caminho daqui para cá é A. Então, isso aqui fica igual a módulo de B, A. E isso é igual a quem? A corrente, a μ0 vezes a corrente que passa dentro do caminho. E qual é a corrente que passa dentro do caminho? Bom, se eu chamar de I a corrente de cada um desses caras aqui, ó, de cada um desses fios, ó, não é a corrente total, tá? É a corrente do fio. Eu vou ter, digamos que eu tenha N fios aqui, daqui para cá, né? Então daqui para cá tem N fios, Nzão fios. Então eu vou ter μ0, Nzão que multiplica a corrente de cada fiozinho. Deu para entender esse argumento, galera? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então vamos continuar. Então eu vou isolar o B, né? Ó. B vai ficar μ0, N sobre A, vezes o I que passa em um dos fios. Que eu acho que o problema chama simplesmente de I, né? Ok? Agora, eu fico com isso daqui, ó. O número de fios que tem no tamanho A. Número de fios que tem no tamanho A. Vamos voltar aqui para o enunciado da questão. Uma figura mostrando a note que tem Nzinho voltas, note que eu botei Nzão lá, tá? Por unidade de comprimento e transportam a corrente I. Então, cada fio transporta uma corrente I. Aplique a lei de Ampère à curva retangular. Então, note que o Nzinho, que ele chama é voltas por unidade de comprimento. E aqui a gente tem exatamente isso, né? O número de fios é o número de voltas por um tamanho. Então, se eu tenho um Nzão voltas em um tamanho, Nzão voltas em um tamanho, isso é um número de voltas por comprimento. Isto é, o campo magnético é μ0, Nzinho, I sobre A. Que é a resposta deste problema aí. Deu para entender, moçada? Então, vamos lá. Só para ficar mais bonito aqui, eu fiz... Então, a gente sabe, usando a lei de Ampère, você fica com B que multiplica A, porque o DL é A, né? Integral de DL é A, então fica B que multiplica A
igual a μ0 N, que multiplica a corrente de cada fio, que é I. Passo A dividindo, fica B igual a μ0 N sobre AI. Isola o B, né? Transformando o Nzão sobre A em Nzinho, que é o número de espira por unidade de comprimento. E aí você fica com uma expressão para o campo dentro de um solenoide. E eu vou deixar aqui para vocês fazerem uma questão. Depois eu dou a resposta dela. Essa questão é a questão no meu livro 27, do capítulo 27, no meu livro, né? A questão 49. E ele fala o seguinte: uma longa casca cilíndrica tem raio interno A e um raio externo B, e transportam a corrente I paralela ao eixo central. Suponha que dentro do material da casca a densidade de corrente seja uniformemente distribuída. Encontre uma expressão para a magnitude do campo magnético para, letra A, o R entre 0 e A, letra B, o R entre A e B, e letra C, R maior do que B. Então, uma longa casca esférica cilíndrica tem raio interno A e raio externo B. Isso quer dizer que o seu fio... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho. É assim, ó. Então, o fio é essa parte aqui, achurada, ó. E ele é oco dentro. Esse aqui é o fio, né? E o raio interno dele é A. E o raio externo dele é B. E ele quer saber o campo magnético nas três regiões. Aqui, ó, entre o R entre 0 e A. Aqui, ó, entre A e B. E aqui fora do fio, para R maior do que B. Como isso aqui vai ficar gravado, eu vou deixar aqui as respostas para vocês, tá? Então, a da letra A, deixa eu mudar a cor. A da letra A, B, é igual a 0. Acho que todo mundo já conseguiria prever isso. E se eu fizer um caminho aqui, ó, não vai passar nenhuma corrente por ele, porque ela só passa pelo material do fio, né, o condutor. Letra B, é μ0i sobre 2ir. Eu acho que chama Rzão lá, não sei se é Rzinho ou é Rzão. Vou deixar Rzinho aqui, tá? Que multiplica R ao quadrado menos A ao quadrado sobre B ao quadrado menos A ao quadrado. E letra C, como não poderia deixar de ser, a resposta é μ0i sobre 2πr. Tá? Então, para essa região aqui, o campo é 0. Para essa região aqui, achurada, o campo é este. E para fora aqui, o campo é o campo de um fio. Quem está fora do fio não sabe qual é a estrutura do fio. Então, tentem fazer essa questão. Ela é simples, tá? Pode parecer complicada, mas ela é bem simples. E aí está a resposta. E aí a gente conversa na quarta-feira. Ok, pessoal? Alguma dúvida? De preferência, tentem fazer essa questão até lá, que a gente já pode tirar dúvida na quarta-feira, se alguém tiver dúvida nessa questão. E, só para deixar uma outra questão aqui, deixa eu ver se ele está aqui presente. Altemiro, está presente. Altemiro se pergunta, para que serve isso? Então, para que serve a lei de Ampère? Vou botar uma questão facinha, essa é mais fácil do que a anterior ainda. E vai ficar gravada, então tá aí, tá? Eu não lembro onde é que eu tirei essa questão. Eu não lembro, eu acho que não foi do Tipler.
Pode ter sido Surrey, não sei. Então, o metal nióbio, ele torna-se um supercondutor quando resfriado abaixo de 9 Kelvin. Então, um fio de nióbio, ele essencialmente não tem resistência se você resfriar abaixo de 9 Kelvin. Sua condutividade, sua supercondutividade é destruída quando o campo magnético da superfície, e aqui eu vou chamar a atenção para esta palavra, então, da superfície do fio de nióbio, do metal nióbio, excede 0,1 Tesla. Determine a corrente máxima que um fio de nióbio de 2 milímetros de diâmetro pode transportar e permanecer supercondutor na ausência de qualquer campo magnético externo. Então, você tem um material em que os elétrons essencialmente não perdem energia ao transitarem. Eles não perdem energia ao transitar, eles não perdem energia ao transitarem nesse material. Quando ele está abaixo de 9 Kelvin, só que essa supercondutividade ela é destruída por um campo magnético acima de 0,1 Tesla. Então, se você quer manter o seu material supercondutor, você não pode exceder uma certa corrente. Se você exceder essa corrente, esse material deixa de ser supercondutor. Então, vamos supor, você acabou de descobrir um material supercondutor. Se você colocar uma corrente muito elevada, você talvez não meça a supercondutância do seu condutor se você estiver colocando a corrente muito elevada. É claro que a corrente é bem elevada para poder quebrar e gerar um campo magnético tal que quebre esse supercondutor. Mas isso é algo que você tem que levar em conta quando você está fazendo experimentos de supercondutividade. Então, qual é a corrente máxima que um fio de nióbio de 2 milímetros de diâmetro pode transportar e permanecer supercondutor? Isso considerando só o campo dele, né? Sem considerar campo externo. Então, a resposta é 500 amperes. Tá? Então, 500 amperes é a resposta desta questão. Então, tentem fazer e a gente conversa na quarta-feira, pessoal. Um abraço a todos. Já está acabando de novo aqui o tempo do Zoom e a gente se vê quarta-feira.